Meninas, meninos, saudações. Vamos continuar com as nossas atividades agora com o sistema elétrico no Brasil e eletricidade. Primeiro nós temos aqui o destaque no Brasil para as fontes de energia renováveis, além da complementação da produção de energia elétrica através de combustíveis fósseis, fontes de energia não renováveis. A gente comprova isso através da tabelinha. A energia hidráulica, as hidrelétricas, contribuem com 65% do total da produção de energia elétrica do Brasil. Veja que nós temos também a biomassa com 8,5% e a energia eólica com 7,6%, todas essas fontes renováveis de energia. Daí aparecem as fontes não renováveis, como é o caso do gás natural, 8,6% do total, petróleo 2,4% e carvão mineral 3,2%, além da energia nuclear 2,5%, havendo ainda uma quantidade de energia importada, principalmente em áreas que estão próximas de países vizinhos como a Venezuela, como a Argentina, como o Uruguai, que podem receber energia por linhas de transmissão a partir destes outros países. No cenário mundial, essa matriz elétrica não se reproduz. No cenário mundial, a maior parte da energia elétrica é oriunda do gás natural, do carvão e da energia nuclear. O Brasil, entretanto, tem abundância em rios volumosos, perenes e encachoeirados, o que são os recursos naturais necessários para a produção da energia elétrica de fonte hidrelétrica. Uma grande vantagem para o Brasil, tendo em vista que entre as fontes massivas de produção de energia elétrica, massivas e confiáveis, as hidrelétricas, as térmicas convencionais e as térmicas nucleares, a energia hidrelétrica é a mais barata, é a que tem um preço final mais baixo e, portanto, uma vantagem para a economia brasileira. Vamos comprovar isso vendo essas duas tabelinhas. Vejam, o Brasil, que tem uma economia industrializada, é um dos 10 maiores produtores de energia elétrica do mundo. Se nós considerarmos apenas a matriz hidráulica na produção de energia elétrica, o Brasil fica numa posição ainda mais destacada nessa tabela da entrada do século XXI, atrás apenas do Canadá e da China. Tudo bem? Como eu disse para vocês, trata-se de uma energia vantajosa. Vejam este gráfico que mostra a relação entre a energia produzida e a consumida no período de vida útil das operações energéticas. Então, temos a fotovoltaica, a eólica, biomassa de resíduo, biomassa em geral, gás com ciclo combinado, 2 ciclos no gás natural, nuclear, carvão convencional, mineral, hidráulica, fio d'água, hidráulica, reservatório. Essas duas, então, que nos interessam agora, que tem um rendimento de mais de 250% e com vida útil bastante significativa. As grandes usinas hidrelétricas têm vida útil para mais de 120, 150 anos, então há um investimento relativamente alto, mas um longo período de produção de energia elétrica com um custo relativamente baixo. Há, entretanto, vulnerabilidades no sistema elétrico brasileiro. A primeira vulnerabilidade diz respeito à questão dos investimentos, baixo investimento na geração de energia, principalmente nos anos 1980 e 1990. Vejam aqui o resultado disso nessa tabelinha que avança no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Nós temos sempre um aperto bastante grande entre a oferta e o consumo. Sempre a oferta está apenas levemente acima do consumo de energia. E por que isto? Nesse gráfico nós vemos o investimento na geração elétrica em porcentagem do PIB. Já chegamos aí a 0,8%, pouco mais de 1%. Mas principalmente a partir do final dos anos 80 e nos anos 90, baixos valores de investimento. E o que ajuda a explicar sempre nós estarmos apertados no que diz respeito à relação oferta-demanda de energia. Por que desses baixos investimentos nos anos 1980 e 1990? Anos 1980 é a crise da dívida externa, é a chamada década perdida. Então a economia brasileira, em especial o governo brasileiro, não tinha maiores recursos para continuar investindo na geração de energia elétrica. Lembrem-se que nos anos 80 ainda vigia aquele chamado
tripé de industrialização, com o Estado se responsabilizando pela infraestrutura de produção, inclusive pela geração elétrica, comprometendo grandes somas de recursos com o pagamento da dívida externa. Não havia recursos disponíveis para investimento na geração elétrica. Nos anos 90, continua havendo falta de recursos, porque o governo estabelece superávit primário muito elevado para acalmar os investidores internacionais. O governo, então, vai cortar gastos e investimentos com vistas a deixar uma sobra de recursos, que são recursos necessários para o pagamento dos compromissos do endividamento externo. Então, é quase que um desenrolar do problema dos anos 1980, mas, ainda mais, nós temos o ideal de liberalização da economia, o avanço do neoliberalismo nos anos 1990, que rompe com aquele tripé de industrialização, com agora a infraestrutura produtiva sendo transferida à iniciativa privada através de processos de privatização. O problema é que essa liberalização, com o processo de privatização, se deu na seguinte ordem: primeiro a distribuição, depois a geração de energia. As distribuidoras de energia elétrica hoje no Brasil são basicamente privadas, mas o governo Fernando Henrique Cardoso não conseguiu privatizar a geração, não conseguiu trazer maiores investimentos para a geração de energia elétrica desde a iniciativa privada. Privatizando a distribuição de energia, há um aumento do consumo da energia. As empresas privadas distribuidoras de energia querem vender mais energia elétrica, mas não houve maiores investimentos públicos ou privados na geração de energia, no máximo venda de usinas prontas. E o resultado disto, no início do século XXI, aquilo que a imprensa chamou de apagão elétrico. E a gente poderia dizer mais tecnicamente, racionamento de energia. O governo impôs redução do consumo de energia à sociedade, tendo em vista a carência na oferta deste recurso, com um ônus significativo para a atividade econômica, com redução da atividade econômica, com redução dos investimentos. Vejam, isso não é um problema da energia hidrelétrica. É um problema de o Brasil não ter realizado os investimentos necessários na geração de energia elétrica e feito um processo de privatização atabalhoado que não funcionou no que diz respeito à oferta de energia. Mas, ainda mais problemas, oscilação na oferta. Apesar das usinas hidrelétricas terem lago artificial para reservar água para continuar produzindo energia elétrica durante o período de seca, mesmo assim, mesmo assim, há uma oscilação na produção de energia, mesmo com o lago artificial, entre o período chuvoso e o período seco do ano. Vejam, nós temos uma produção de energia elétrica maior nos primeiros meses do ano, né, e uma tendência de crescimento no final do ano, quando começa o período chuvoso. Aqui no começo do ano, as usinas hidrelétricas aproveitando o maior volume de água dos lagos artificiais durante o final desse período chuvoso. Durante o meio do ano, partes do segundo semestre, menor produção elétrica devido à redução das chuvas. E como a gente pode corrigir esse problema? Ora, de dois jeitos. Investindo mais em geração. Aqui nós temos percentagem de produção de energia. Investindo mais em geração, esses percentuais podem gerar quantidades de energia necessárias à economia brasileira. E, além disso, mais inteligentemente, integração do sistema elétrico, de modo a que a região que esteja mais chuvosa em um determinado momento, a região que tenha hidrelétricas com lagos artificiais mais cheios, possam contribuir, essa região possa contribuir para a oferta de energia para outras regiões com hidrelétricas com menor volume de água nos seus lagos artificiais. Há ainda uma outra peculiaridade, então, no sistema elétrico brasileiro, a ideia de usinas em cascata. Vejam vocês. Aqui nós temos um esquema que mostra um rio hipotético, setinha, tá? E uma usina hidrelétrica com potencial de 100 megawatts de produção de energia. Mas ela não produz 100 megawatts. Ela produz 55 megawatts de produção de energia, porque há oscilação da oferta de energia ao longo do ano, tendo em vista a ideia de oscilação das chuvas e do volume do lago artificial. Então, nunca a usina hidrelétrica fornece a potência máxima de produção. Ela se vulnerabiliza às oscilações de regime de chuva, de lago artificial, e oferta menos, na verdade eu até exagerei, em média 35% a 40% do potencial de produção de energia. Mas
a gente no mesmo rio instalou mais um projeto, irmão ao projeto número 1, o projeto número 2, com outra usina de 100 megawatts. E o que vai acontecer agora? A energia total das duas vai subir com menor oscilação. E por quê? Agora nós temos esta usina produzindo 55 megawatts, é um projeto irmão desta. Mas esta usina, sem nenhum investimento nela, in situ, nós vamos ter um aumento de oferta de energia para 65 megawatts. E por quê? O lago artificial regulariza a oferta de energia. Esta usina está contando com apenas o seu lago artificial para regularizar a oferta de energia, assim como a usina número 2. Mas com a usina número 2, a usina número 1 agora conta com 2 lagos artificiais, o dela própria e o lago artificial da usina 2. Se elas trabalharem em conjunto, este maior volume de água guardado faz com que haja possibilidade de regularização maior na oferta de energia, um aumento maior da oferta de energia com as usinas trabalhando em conjunto. Esse esquema é apenas didático, com 2 usinas hidrelétricas. Pensem a quantidade de usinas hidrelétricas que nós encontramos no Rio Tietê. Todas elas funcionando conjuntamente para usinas hidrelétricas a jusante, rio abaixo, no Rio Paraná e assim sucessivamente, criando, portanto, um grau de complexidade muito alto do sistema elétrico brasileiro, que, como eu disse no slide anterior, fica ainda maior porque as usinas não devem estar integradas apenas umas com as outras dentro da mesma bacia hidrográfica, mas entre diferentes bacias hidrográficas, para que, quando em uma determinada região o clima estiver mais seco e a produção de energia hidrelétrica não for a mais adequada, as outras usinas das outras regiões possam ser acionadas e atender ao mercado consumidor, seja aonde for, se houver linhas de transmissão de energia, havendo, portanto, um uso racional do combustível, entre aspas, da usina hidrelétrica, que é a água, em 2 perspectivas, dentro da bacia hidrográfica, entre usinas que estão no mesmo rio, e entre usinas hidrelétricas de bacias diferentes, através do sistema de integração elétrico para abastecimento de energia do mercado consumidor. Mas há um problema, porque a energia hidrelétrica é vinculada à quantidade de água em queda constantemente nos rios. Então, cada bacia hidrográfica tem um potencial de produção de energia. Instalada uma usina hidrelétrica numa determinada produção, o rio está fornecendo o máximo de energia elétrica daquela posição do rio. E, portanto, há uma tendência, com o passar do tempo, de esgotamento das possibilidades de crescimento do sistema hidrelétrico no Brasil. Segundo o nosso gráfico, a partir de 2030, 2040, nós devemos ter uma estabilização da oferta de energia elétrica, porque nós tenderíamos a um esgotamento da possibilidade de colocação de novas usinas hidrelétricas no Brasil. Mas o crescimento econômico exigiria mais energia, a linha preta, com a oferta total de energia. Se a energia não for oriunda das usinas hidrelétricas, ela tem que ser oriunda da onde? Das usinas térmicas, tanto convencionais quanto, quem sabe, nucleares. Usinas térmicas convencionais. O Brasil tem ainda carência no abastecimento de combustíveis fósseis para estas usinas, mas nós podemos importar gás natural com um custo bastante reduzido, por exemplo, do país vizinho, a Bolívia. Aqui está o gasoduto Bolívia-Brasil. Outras redes de gasodutos que nós temos no Brasil, que possibilita, portanto, o abastecimento, entre outros, dessas usinas térmicas a gás. Mas há um problema, porque a energia elétrica oriunda do gás natural é mais cara do que a energia elétrica oriunda das hidrelétricas. Então, qual energia nós vamos acionar em qual tempo? Isto gera este problema do chamado dilema elétrico brasileiro. Há que se ter uma preferência pelas usinas hidrelétricas, mas que são vulneráveis à oscilação de energia, mesmo muito bem aproveitando muito bem a água entre usinas de uma mesma bacia hidrográfica, entre usinas de diferentes bacias hidrográficas. Então, nesse cenário, quando para ter segurança acionar as usinas térmicas mais caras? Vejamos. O acionamento dessas usinas térmicas não pode ser feito imediatamente quando entra um suposto período seco. Isso está envolto em um planejamento de longo prazo.
pensando, portanto, nas previsões climáticas de longo prazo, 12, 18 meses, para que haja o melhor uso da água dos lagos artificiais, a forma mais barata de produção de energia. Vejamos, o que nós vamos fazer no presente? Usar água, isto é, vamos usar abundantemente as hidrelétricas e deixar as térmicas desligadas. E por quê? Porque há uma previsão para os próximos 12, 18 meses de um período muito chuvoso e, consequentemente, a gente pode usar as usinas hidrelétricas porque a chuva vai repor essa água nos lagos artificiais, vai dar tudo certinho. Agora, vamos imaginar que a previsão para os próximos 12, 18 meses seja de seca. Então nós não vamos acionar as usinas térmicas lá na frente, quando a seca aparecer. Nós vamos acionar as usinas térmicas agora, para que seja possível atravessar todo o período seco, idealmente, com o maior uso possível das usinas hidrelétricas. Idealmente, nós vamos voltar ao período chuvoso, nós vamos atravessar a estiagem e, ao final da estiagem, as usinas hidrelétricas estão no seu limite de produção de energia com um baixíssimo nível de água no lago, mas durante todo o período de estiagem nós podemos utilizar o mais racionalmente essa energia mais barata das hidrelétricas, porque previamente nós já acionamos as usinas térmicas. Se nós não fizermos isto adequadamente, há problemas. Então nós usamos água agora abundantemente, mas vem uma seca inesperada e nós precisamos gastar muito mais com usinas térmicas, com energia elétrica de usinas térmicas, que é uma energia mais cara. Ou então nós utilizamos abundantemente as térmicas em um primeiro momento, mas eventualmente chove abundantemente. Os lagos artificiais estariam com o nível máximo, é preciso abrir as comportas das usinas para verter a água do lago artificial sem produção de energia elétrica. Desperdiçamos a água guardada no lago artificial. Isso dá então um último toque de complexidade ao sistema elétrico brasileiro, que na verdade é o sistema elétrico mais complexo do mundo. Nenhum outro sistema elétrico, por exemplo, o chinês ou o americano, transportam mais energia elétrica a maiores distâncias do que o brasileiro. E por quê? Porque o brasileiro é um sistema pautado pelas usinas hidrelétricas, diferente do chinês, diferente do americano, e num país de grande extensão territorial, fazendo com que haja então a necessidade desse transporte de energia entre bacias hidrográficas diferentes e ainda a complementação térmica exigindo previsibilidade climática. Tudo bem? Outra modalidade de energia térmica é a energia nuclear. A energia nuclear que não passa de uma modalidade térmica, mas quem aquece a água para a água gerar pressão de vapor para a movimentação da turbina é o combustível nuclear, é o urânio de baixo grau de enriquecimento, tá certo? Em escala mundial, um razoável uso das usinas nucleares, por volta de 15, 16%, no Brasil bem menos, 2,5%, 3%. A energia nuclear tem uma vantagem econômica do custo do combustível. Aqui nós temos um gráfico de custo do combustível, combustíveis líquidos derivados de petróleo, gás natural, carvão e nuclear. E vejam bem, esse nuclear aqui não é o urânio in natura, é o urânio enriquecido, é o urânio com baixo grau de enriquecimento que tem um custo relativamente baixo e estável na projeção para os próximos anos, tudo bem? O que cria um problema no uso desta energia. O combustível da energia nuclear, o urânio enriquecido, é relativamente barato. Mas isso é uma vantagem, de fato, do ponto de vista econômico para a energia nuclear? Não necessariamente. Vejam essa tabelinha bem interessante que mostra a energia hidráulica, térmica convencional e nuclear. E porque essas três, já disse para vocês várias vezes, são as três formas de energia, as três fontes primárias para a produção massiva e regular de energia elétrica. As demais não ofertam de forma regular, de forma massiva, energia elétrica. Investimento. Um projeto hidrelétrico de grande porte é caro, exige um investimento elevado. A térmica é um investimento relativamente mais baixo. A nuclear, que envolve uma tecnologia mais avançada, é um investimento muito alto. Custo do combustível. Da hidráulica é nulo, é a água caindo pelo tubulão, então não tem custo de combustível. Da térmica é muito alto, porque há necessidade de compra constante de gás natural, de combustíveis líquidos derivados de petróleo. O custo do combustível nuclear, e como nós vimos no nosso gráfico, é baixo.
Agora, qual dessas fontes de energia é mais vantajosa? Apesar do alto investimento inicial, o longo período de utilização da hidrelétrica aliado ao custo nulo do combustível faz com que o custo da energia final seja baixo, o que é muito importante para o consumidor final, pessoa física, que vai pagar uma conta de energia mais barata. Para o consumidor final, pessoa jurídica, uma empresa, que vai ter, portanto, um custo de produção menor e pode investir mais na sua produção. A energia térmica, apesar do baixo investimento, mas a compra do combustível constantemente aumenta o preço final. E finalmente a nuclear. O combustível tem um custo baixo, mas o investimento inicial e a manutenção da usina nuclear é muito cara de ser feita. E o resultado, a energia final é muito cara. E daí o privilégio que o Brasil tem de poder utilizar energia hidrelétrica e não a energia, por exemplo, nuclear, como a França, como o Japão, que são fontes de energia mais caras, além de outros problemas que nós vamos ver. O Brasil tem extensas jazidas de urânio para as suas usinas nucleares, mas há um problema: o urânio não é utilizado nas usinas nucleares in natura. O urânio é usado sob enriquecimento a 2,5%. Daí nós temos a fábrica de Resende, a fábrica de enriquecimento de urânio, que abastece as usinas nucleares, por exemplo, de Angra 1 e 2, aqui na nossa foto, Angra 1, né, a central de Angra 1 e a central de Angra 2, Angra 3 ainda está em construção. Esta localização, tanto da usina em Resende quanto das usinas nucleares em Angra, diz respeito a um custo menor de transporte do material nuclear e da energia final. Isso reduz os custos e ainda reduz o risco, né? Porque é material nuclear, quanto menor for o transporte, quanto melhor, tudo bem? Entretanto, apesar de o Brasil dominar, do ponto de vista do conhecimento teórico, todas as etapas de enriquecimento de urânio, em escala industrial, o Brasil ainda precisa importar urânio enriquecido, tendo em vista algumas etapas não serem controladas pelo Brasil em escala industrial, tudo bem? Finalmente, há quem defenda a energia nuclear, mas ela pode ser problemática. Quem defende usa normalmente os argumentos de que eventualmente haverá esgotamento hidrelétrico e o custo dos combustíveis, do combustível nuclear, é menor do que o custo dos combustíveis fósseis das usinas térmicas. Entretanto, há o problema do custo final da energia nuclear que nós vimos na tabela. Mesmo com um custo de combustível mais barato nuclear frente aos combustíveis fósseis, o custo de manutenção e investimento inicial das usinas nucleares, isto faz com que haja um custo de energia final mais caro, eliminando, portanto, essa vantagem. Além do que, ainda há um potencial hidrelétrico inexplorado aqui no Brasil, por exemplo, na região amazônica. Há a possibilidade de importação de gás natural da Bolívia, há a possibilidade de exploração do gás natural da Bacia de Santos, do pré-sal. E, finalmente, há um problema gravíssimo na produção de energia elétrica nuclear, que são os riscos inerentes à radiação. Aqui eu coloquei para vocês uma foto da explosão de Chernobyl. Nós tivemos também acidente nuclear em Fukushima. E aqui um acidente nuclear brasileiro. Mas não um acidente com usina nuclear, o acidente com Césio, em Goiânia, quando material nuclear de uso hospitalar foi parar inadvertidamente em um lixão, foi aberto e gerou contaminação e morte de inúmeras pessoas. E daí o problema do risco da radiação, que faz com que esta modalidade energética seja problemática, não apenas para a saúde pública, para também contaminação ambiental e também com riscos, com problemas geopolíticos. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês de energia elétrica no Brasil. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.